Bom dia a todos, aqueles que eu já consegui cumprimentar no início, os que não também, os que nos visitam também, sejam bem-vindos, muito bom tê-los em nosso meio. Hoje nós estamos dando sequência aí à nossa série que vai até ali, quando nós começamos o Advento, e hoje nós vamos falar a respeito de servir o mundo. Aqui nós temos um aspecto, essas divisões é amar a Deus, amar o próximo e servir o mundo. Amar a Deus, a gente pode entender, eu vou colocar assim dessa forma nessa manhã, como aquela força centrípeta que nos traz para o centro, que nos traz para a igreja, né? Quando você fala de amar a Deus, você entende que você precisa estar em comunhão com o lugar para que você aprenda mais desse Deus, para que você consiga se relacionar mais, afinal de contas, quando nós falamos de amar a Deus ou amar alguém, isso implica em relacionamento. Então você vem para a igreja aqui, vem para cá, vai para o seu grupo familiar, para o estudo bíblico, para que você possa aprender mais a respeito desse Deus que você ama e cada vez precisa amar mais. E aí nós temos aqui no meio do caminho, amar o próximo, que também eu acho que é um dos maiores desafios da humanidade, é a respeito muito mais da nossa relação com o outro, né? Como que eu me relaciono com o outro na igreja, na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, com os meus vizinhos. Esse é o nosso grande desafio de todos nós. Então nós viemos na igreja também e somos atraídos para cá também para aprendermos mais de como que nós vamos lidar com o meu parente que é carne de pescoço na minha vida, como que eu vou lidar com o meu amigo, como que eu vou aprender essas relações. E até somos lançados para dentro dos ministérios e servindo dentro da igreja, e somos às vezes confrontados mais ainda dentro desse aspecto, porque ali nós agora temos que trabalhar com pessoas que pensam diferente e é todo mundo voluntário. Então nós vemos aqui, aprendemos esse amor ao próximo, somos levados e desafiados a amar o próximo, mas também implica em amar aquelas pessoas que estão lá fora, as pessoas que nós não conhecemos, também implica nisso. Então a gente tem essa força centrípeta, mas aqui no aspecto de amar o próximo, ela começa a sair de ser uma força centrípeta que nos traz para o centro e começa a ser uma força centrífuga que nos começa a empurrar para fora. E aí é onde nós chegamos em servir o mundo. É um aspecto fundamental. Nós entendermos que nós precisamos estar em comunhão com as pessoas, com Deus, e sermos impulsionados a sairmos daqui diferente no qual nós entramos, e levando essa mensagem para as pessoas que precisam. Então, hoje nós vamos falar a respeito dessa força, essa força que quer nos empurrar para fora, e não nos empurrar no sentido como alguém que leva um tranco nas costas, mas alguém que tem dentro das entranhas essa força despertada todos os dias e nos faz querer ir para fora. Nós não somos só jogados aí para fora, nós vamos voluntariamente. Então, servir o mundo, e afinal, servir o mundo é algo muito bonito na teoria, não é? Quando nós falamos. E a Bíblia também fala para a gente, em Efésios 2:10, o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras nas quais Deus preparou antemão para que nós a praticarmos. Ou seja, é algo claro para nós, fazermos as nossas boas obras, fazer o bem para as pessoas. É muito bom. Mas aqui eu também quero fazer uma diferença bem clara para o nosso entendimento. Nós temos duas obras muito claras na Bíblia e na prática. Nós temos as obras de justiça e temos as obras de misericórdia. Você fala, mas o que você está falando? Existe uma diferença, irmãos, entre obra de justiça e a obra de misericórdia. Eu vou dar um exemplo bem claro. Quando a gente fala de obra de misericórdia, o que seria uma obra de misericórdia? Obra de misericórdia é quando você está passando ali na rua e vem alguém e pede para você, fala, olha, eu estou com fome, você não poderia me dar um dinheiro ou uma comida? E você vai lá e dá o dinheiro ou paga um almoço para a pessoa, você está tendo uma obra de misericórdia, você está sendo misericordioso com aquela pessoa,
para aquela necessidade que a pessoa tem. Ou quando nós levamos uma cesta básica para alguém que está precisando, nós estamos tendo a nossa obra de misericórdia. Quando nós demos um agasalho para alguém que não tem o que vestir, nós estamos levando e tendo obras de misericórdia. É importante? Fundamental, irmãos. Porque existem pessoas que carecem dessas necessidades básicas. Básicas e básicas. E nós sim precisamos e devemos apresentar o evangelho que transforma a vida delas, mas é difícil você querer que alguém preste atenção em você quando a barriga está com fome, quando ela está com frio. Então é fundamental termos as obras de misericórdia. Mas nós temos as obras de justiça. O que é a obra de justiça? Obra de justiça é quando nós conseguimos encontrar essa pessoa que estava ali precisando de um alimento, querendo uma comida, e nós conseguimos não só dar uma cesta básica para ela, quando nós conseguimos tirar ela dessa condição de precisar que alguém leve a todo mês uma cesta básica para ela, e ela passou dessa situação e agora ela não necessita mais dessas cestas básicas todos os dias. Quando uma pessoa, agora nós conseguimos tirar ela de uma situação no qual ela precisava de uma blusa de frio, porque ela não tinha nem dinheiro para comprar, e agora ela saiu dessa situação, e agora nós conseguimos fazer uma obra de justiça. Nós tiramos ela de uma situação injusta no qual ela vivia e trouxemos ela para dentro de uma situação aceitável e justa. Deu para entender? Aquilo que eu estou me referindo como obra de misericórdia e obra de justiça. Irmãos, ambas essas obras, elas são as boas obras. Jesus, o tempo todo no seu ministério, ele encontrou com as pessoas, ele tocou pessoas, ele também fez obras de justiça e obras de misericórdia. E nós também devemos fazer obras de justiça e obras de misericórdia. Mas, nós precisamos entender que servir o mundo é algo integral no qual Deus está chamando a gente para viver. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 19. Lucas 19. Vamos lá, Lucas 19. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Uma história bem conhecida que a gente gosta de contar para as crianças. Lucas 19. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguiu por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu a uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aí. Meus irmãos, eu quero colocar você um pouco para você entender o que está acontecendo aqui. É muito bonito a gente ver a história desse homem baixinho, né, que sobe a árvore para tentar ver Jesus e Jesus vê ele, mas a gente precisa entender um pouco mais o que está acontecendo aqui. Primeiro, assim, é interessante que esse nome, Zaqueu, ele significa puro. Ele significa reto. Só que ele tem um nome de puro, que com esse significado de puro e reto, só que ele era um publicano. O que era um publicano? Um publicano, ele era alguém que ele era responsável, ele trabalhava para o governo e ele cobrava os impostos, certo? Na teoria. Na prática, publicano, ele era alguém que era conhecido por ser um grupo de pessoas totalmente desonestos. Eles cobravam valores injustos das pessoas, eles extorquiam pessoas, eles marcavam às vezes ali, olha, a pessoa pagou 10 e cobrou 100, isso ia para o bolso dele, e é marcado a história dos publicanos de que era um público bem corrupto, com envolvimento de assassinatos, de extorsões e roubo. Então é assim que era conhecido esse grupo dos publicanos. De tal forma, irmãos,
que Teócrito, que foi um poeta antes de Jesus, perguntaram uma vez para ele assim, quem que você acha que são as piores feras da sociedade, da criação? E ele fala assim, os leões e os ursos nas montanhas, e os publicanos e os caluniadores nas cidades. Olha como ele definiu os publicanos já. Quem são as piores feras? Ele falou, na montanha são os leões e os ursos, mas na cidade são os publicanos e os caluniadores, ou seja, os fofoqueiros, irmãos, é isso que ele está falando. Então ele está, olha como outra pessoa que está fora do nosso contexto aqui, ele define os publicanos, para você entender que os publicanos eram pessoas extremamente mal vistas pela sociedade. Ninguém queria se juntar a um publicano, ninguém queria conversar com um publicano, ninguém. De outra forma, para você ter noção do que eu estou falando, eu quero que você pense o seguinte. Estamos aí perto do segundo turno, época de eleição, né? Imagina que o Bolsonaro vem aqui visitar a colônia. E ele está passando aqui e ele quer se hospedar na casa de alguém. Precisa se hospedar. Hoje a gente sabe que tem toda a guarda presidencial, tal, tudo mais. Mas você imagina que o Bolsonaro está vindo aqui. Eu queria que você pensasse o seguinte, talvez é mais fácil você pensar na casa de quais pessoas talvez ele se hospedaria. Mas eu quero que você pense o seguinte, imagina a casa de alguém aqui, que jamais o presidente iria estar. Na casa daquele ali, não é de jeito nenhum. Quem seria a pior pessoa que você pode imaginar no nosso contexto? Difícil, né? Porque você está julgando as pessoas, né? Mas é exatamente esse problema, essa pessoa que talvez você pensou, eu falou, talvez, seria esse tipo de pessoa que Jesus está passando indo se encontrar. Porque eu quero convidar você a olhar para o texto, e o texto vai dizer que esse homem, Zaqueu, que é um homem com esse nome de justo, mas ele não tem nada de justo, e ele é um homem extremamente mal visto pela sociedade, um homem que ninguém queria estar perto, um homem que era totalmente distante da realidade. Esse homem, irmãos, eu quero que você olhe para o texto bíblico agora, e aquilo que o texto bíblico está dizendo, esse homem ali, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, ele queria ver Jesus, mas sendo ele de pequena estatura, e ele não conseguia chegar perto da multidão. E o que ele faz? Ele corre para a beira de uma árvore. Uma árvore, provavelmente, ela é muito parecida com uma árvore de ameixa, com um pé de ameixa. E ele sobe ali. Bom, dá para você entender o que é alguém respeitado pela sociedade, mas mal visto, mas assim, não respeitado. Tem um status na sociedade. Um homem extremamente rico para o seu contexto no qual ele vivia. Um homem que ele era chefe, então ele tinha pessoas subordinadas a ele, e esse homem está se colocando numa situação que ele precisa subir em uma árvore. Consegue imaginar alguém, talvez dessa postura ou dessa posição social, se colocando em cima de uma árvore? É difícil a gente pensar que alguém iria se colocar dessa forma. É difícil talvez para você pensar que você se colocaria dessa forma. Eu não subiria na árvore para ver político nenhum, irmão. Se você subiria, tudo bem. Estou falando assim, eu mesmo, se eu pensar assim, alguém, uma figura ilustre, ou um famoso, eu não tiro foto com famoso. Já encontrei alguns no aeroporto. Eu sempre brinco, falo para todo mundo assim, você não tirou foto? Eu falo, não é o Marcelinho Carioca. Nunca fez um gol de foto pelo Corinthians, não tiro foto. Brincadeira, parte assim, mas não, para mim são pessoas normais, então eu não faria isso. E talvez se você pensar que Jesus era uma pessoa popular que estava passando, você imaginar que você iria subir numa árvore para ver e para querer ver determinada pessoa, talvez você teria a mesma resposta que eu, falar, não, eu não iria fazer isso não. Mas esse homem faz. Por quê, irmãos? Porque na época ali, o nome de Jesus ele já estava popularizado. E as pessoas já estavam ouvindo a respeito desses milagres que Jesus havia fazendo. E isso estava despertando curiosidade de muita gente. E Jesus aqui ele está passando em Jericó. E Jericó foi uma cidade da época que Jesus extremamente bonita.
ela foi muito bem construída, e ela foi construída para ser como fosse um presente para Cleópatra. Uma cidade que era rota de comércio, uma cidade que passava muita coisa ali, então era algo bom. Ele estava num ponto maravilhoso, ele estava numa cidade maravilhosa e ocupava um status maravilhoso. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que, dependente da situação ou do status que nós achamos que você tem ou que outras pessoas têm, tem algo que faz com que a gente mude tudo. A nossa resposta, a nossa forma de ser, é a nossa carência humana. É a necessidade da alma. Esse homem, ele poderia estar com os bolsos cheios de dinheiro, mas ele estava com a sua alma clamando e seca, necessitando ver quem é esse Jesus. Por isso, a gente precisa entender, acima de tudo, que não importa quem nós achamos que somos, todos nós necessitamos desse encontro com o nosso Mestre. Porque esse homem rico e poderoso, ele sobe. E quando ele sobe nessa árvore, no versículo 5 vai dizer assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Outras versões diz assim, Jesus fala assim: é conveniente que eu fique com você hoje. Irmãos, o encontro que eu e você precisamos ter, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que está disposto a olhar para nós e dizer: eu quero estar com você. Já parou para pensar que existia uma multidão ali? Pessoas querendo encostar em Jesus, pessoas querendo estar próximas de Jesus. E Jesus olha para esse pequeno homem na árvore. Você acha que Jesus, andando dentro de uma multidão, ia olhar para um homem pequeno na árvore e falar assim: aquele é o Zaqueu, o chefe dos publicanos? Não, talvez tem um homem meio doido ali em cima da árvore. Só que nós seguimos um Deus que não vê com os nossos olhos. É um Deus que olha para cima e olha para a carência da alma daquele homem e fala: eu quero estar com você essa noite. Eu quero estar com você. Por isso eu quero orar, fazer uma pausa agora. Eu quero orar por você, que talvez você se sente que mesmo no meio da multidão, mesmo talvez tendo coisas que você acha que você tem, você se sente igual a Zaqueu. Necessitado desse olhar. Sozinho e distante. Não tendo um amigo para abrir o caminho na multidão para você e você precisando subir. Irmãos, lembra que o paralítico teve 4 amigos que levou ele pela multidão para que ele descesse até o telhado? E esse homem era um paralítico rejeitado pela sociedade. O Zaqueu, publicano, sendo um homem poderoso pela sociedade, teve que subir numa árvore. Se encontrou sozinho. Então eu quero orar por você nesse momento que talvez se sente assim. E eu quero orar por você para que você tenha nessa manhã os olhos de Jesus voltados para a sua alma e o seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor nossos anseios, Deus. Talvez nós estamos perto de tantas pessoas, mas nos sentindo sozinhos. Se tem pessoas aqui, Deus, que têm experimentado talvez, Deus, dessa solidão, desse distanciamento, nós queremos nessa manhã olhar para o Senhor. E queremos ter o nosso coração e a nossa alma encontrados com o Senhor, tendo os seus olhos sobre nós e dizendo: eu quero estar com você. Que essa palavra chegue ao coração. É o meu desejo no nome de Jesus. Amém. Mas, irmãos, Zaqueu, sendo esse homem, ele tem esse encontro com Jesus e Jesus transforma algo nele que a gente precisa entender quando nós falamos de servir o mundo. O que esse homem, talvez com tantas pessoas, talvez se relacionando com outras pessoas, esse homem precisava entender um aspecto muito claro a respeito da fé cristã. Porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem precisava entender algo daquilo que é fundamental. O que Jesus quer nos restaurar é restaurar o mundo consigo, é para trazer a nossa consciência, o nosso entendimento, o nosso pertencimento de família.
Porque esse homem está com seu senso corrompido, achando que ele é alguma coisa nele. E ele não é nada, nós não somos nada em nós mesmos. O que Jesus vem e traz para ele assim, meu irmão, não importa quantas pessoas estão à volta em você, você precisa entender que você é filho. E se você é filho, você tem um pai e você tem uma família. Porque Jesus, quando cria Adão, ele olha para Adão e o que Deus fala? Que não é bom que o homem esteja só. O processo, o protótipo perfeito de Deus implica que nós vivêssemos em comunidade e em uma plena união um com o outro e com Deus. E o que Cristo está fazendo, o que nós rompemos é achar que nós somos algumas coisas, algo em nós mesmos. Afinal, esse foi o pecado de Satanás. E Cristo vem nos reconciliar para dizer assim, não. Você não é nada em si mesmo. Em si mesmo você vai ficar sozinho. Você pode estar com o bolso cheio e vai continuar com a alma vazia. Você precisa entender que você é família. Por isso, dá uma olhada no que acontece. Lá a partir do versículo 5. Então Jesus chegou naquele lugar e olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa. Eu quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Mas aí todo o povo começou a se queixar. Ele se hospeda na casa de um pecador. Lembra aquela pessoa que você pensou quando eu perguntei? Quando eu falei assim, pensa aí na pessoa que ele não ficaria. O que gera na cabeça das pessoas? É isso aí. E na nossa. Como assim? Mas na casa? Não dá, né? E as pessoas começaram a se questionar isso. Espera aí. Como assim ele se hospeda na casa de um pecador? Desse publicano mesmo? Mas Zaqueu se levantou e falou, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E aí Jesus olha para ele e fala assim, hoje houve salvação nessa casa. Irmãos, você acha que o que Jesus está falando aqui é uma questão monetária? Que houve salvação porque agora ele decidiu dar dinheiro aos pobres? Não. Porque de fato houve uma transformação no entendimento e no coração de Zaqueu. E Zaqueu conseguiu naquele momento entender diante de Cristo quem ele deveria ser e quem ele é. Porque houve nele agora uma consciência de que ele não é mais algo em si só. Ele precisa ser algo em comunidade, em família. Jesus foi de encontro a um cara que é desprezado dessa forma. E ele traz essa ideia. E para isso eu quero ilustrar, essa ilustração não é minha, mas ela já me impactou, eu já fiz ela uma vez nos jovens, para ir concluindo o que eu quero falar. Quero chamar o Aldrin aqui. Chega aí, Aldrin. Você está aqui mais perto, está assim, na reta aqui. Quero chamar o Aldrin. Chega aí, Aldrin. Qual que geralmente é o nosso problema e a nossa atenção dentro desse aspecto que a gente não consegue de fato entender quando a gente fala de servir ao mundo e o que Deus e Jesus estava fazendo na vida de Zaqueu? Ele estava sendo um com o Pai, numa perfeita unidade, ele se esvazia e vem até nós para nos trazer a esse entendimento. E é esses encontros que Jesus vai gerar para nos trazer isso ao entendimento. E quando Jesus encontra Zaqueu, ele está mostrando para Zaqueu um aspecto diferente. E na prática, a gente não entende esse aspecto. Por que a gente faz? A gente tem aqui Deus. Tem Deus. E aí, quando a gente fala de Deus, tem eu e Ele. Certo? Tem eu e Ele. Então eu falo, tem eu aqui e tem Ele ali. E aí eu falo assim, eu estou resolvido com Ele. Você se converte, você vem para a igreja, aprendeu de Jesus, aprendeu a respeito da fé. Aí o que você começa a dizer para as pessoas que você encontra? Eu estou resolvido com Ele. Está tudo bem. Certo? Certo, Ele? Nós estamos resolvidos, já conversei com você, já pedi perdão pelos meus pecados, então eu
estou resolvido com ele, certo? Só que e aí o que a gente faz no dia a dia? A gente faz o seguinte, deixa eu ver quem eu vou chamar agora desse lado aqui, o Luciano. Chega aí, Luciano. Fica assustado não, você não vai precisar falar nada não, fica tranquilo. Só se ficar desse lado aqui. Okay. Aí o que a gente faz? A gente chega assim, eu estou resolvido com ele, certo? Deus. E aí tem eu e tem tu. É tu, a pessoa que está lá fora. Tu, ele e eu. Tem tu, ele e eu. E aí eu chego para tu e falo, então, tu, tu precisa se resolver com ele. Porque se tu não se resolver com ele, tu vai para o inferno. Eu estou bem resolvido com ele. Mas tu precisa se resolver com ele. Senão tu vai morrer. E não vai ter chance para tu. É fogo, é enxofre, esses negócios aí para pior. Então tu tem que se resolver com ele. Eu estou resolvido com ele. O que a gente está fazendo, irmãos? A gente está querendo falar de algo para o mundo que, na verdade, até o nosso entendimento não está correto a respeito daquilo que é a obra de Cristo. Porque o que Cristo veio fazer e o que Ele orou, e o que nós estamos falando a respeito de servir o mundo, é que, Pai, rogo para que eles sejam um, como eu sou um contigo. Uma perfeita unidade. Então, o que deveria ser o nosso entendimento? Chegar a falar assim, agora eu sou nós. Porque Ele foi na cruz para quebrar o meu eu. E entender que o eu não existe mais, agora eu sou nós. Então, como que a gente vai chegar para falar com tu? Então, nós estamos aqui para falar que você é nós, você não é tu. Só que você está meio perdido, então você está achando que você é tu. Só que você não é tu, você é nós. Porque nós já fomos para a cruz por nós. Então deixa de ser tu e entende que você é nós. Amém? Obrigado, pode sentar. Nós podemos nos sentar, né? Por que, irmãos? Porque a nosso entendimento, a gente não entende que o que Deus quer gerar de nós é o nosso senso de família e de comunidade. Então a gente acha que a gente tem que sair falando para as pessoas de algo que nem a gente entende que nós pertencemos. Se nós entendemos que nós estamos falando para Zaqueu, ou para a pior pessoa da comunidade que a gente acha que seja, que o problema não é que ela está diferente de mim e eu que estou alheio a ela, porque se Deus nos criou, nós somos um com o Pai. E o que eu preciso levar essa pessoa a entender é que ela está pelo pecado achando que ela é algo em si mesma. Só que ela não é. Ela deve ser um com o Pai, assim como nós somos um com o Pai. O que está deixando ela ser diferente é porque ela não entendeu a consciência do pecado. Mas ela ainda foi criada pelo mesmo Deus que eu. E se ela foi criada pelo mesmo Deus que eu, então ela é família. Então não é mais eu, é nós. O que Jesus vem mostrar para Zaqueu? Que Zaqueu, não importa quem você tem que ser em nós. E aí ele fala assim, deixa bem claro que o seu propósito é: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido para nos trazer a ideia de que nós precisamos voltar a ser quem nós somos. Quem é a pior pessoa que a gente pode imaginar? Ela deixou de ser sua irmã? Ou seu irmão? Quem é o seu pior irmão de sangue que você pode imaginar? Deixou de ser seu irmão e sua irmã? Você pode, por influência do pecado, achar que você tem o direito de tirar essas pessoas de Deus. Mas Deus nunca deixou de tirar. Porque Ele foi para a cruz por você. Quer filho pior de Deus do que você, do que eu? Do que nós? Então, irmãos, quando a gente fala de servir o mundo, a gente precisa lembrar que a gente precisa quebrar em nós o nosso entendimento a respeito da missão e do propósito de Deus.
Porque senão a gente vai continuar querendo falar de eu para tu. E quando a gente ficar falando de eu para tu, a gente continua em nome da fé só propagando essa divisão e essa diferença que existe no nosso meio. Por que os tu não quer vir para dentro da igreja? Porque a gente está achando que servir o mundo é só ter essa força centrípeta. E a gente não entende que Deus também nos leva para essa força centrífuga de ser luz lá onde o publicano estava. Para que lá onde o publicano estava, ele pudesse encontrar com Jesus, olhar nos olhos de Jesus e falar, e Jesus poder dizer, hoje houve salvação. E tendo salvação, ele foi desenvolvido diante daquilo que é fé e esperança. Que a gente possa servir um mundo corrompido e depravado, lembrando o que Deus nos chama para ser. Família, povo de Deus. Servir o mundo é servir quem nós somos, os nossos semelhantes. Que por causa do pecado eles estão com a visão distorcida. Mas eles continuam sendo nós, irmãos. Continuam necessitando do nosso amor. Porque nós necessitamos do nosso amor uns dos outros, certo? O mundo também. Vamos orar? Convido vocês a se colocar de pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor foi na cruz por nós. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que se manifesta de tal forma que quebra a nossa individualidade, Deus. Nós queremos, Deus, nos arrepender dessa visão, Deus, incorreta da tua palavra, de acharmos que quando nós estamos falando do Senhor é de um Deus distante e de um eu individualista que está propagando uma fé. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que o teu evangelho fala de vida, fala de família, fala de pertencimento, de transformação. E é isso que nós precisamos viver. Senhor Jesus, há tantas pessoas precisando do teu agir, precisando de nós, precisando ouvir essa mensagem. Deus, não é pessoas só longe, não, é pessoas nas nossas ruas, os nossos vizinhos, nas nossas escolas, no nosso trabalho. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que eles precisam ouvir que eles são nós e que o Senhor já foi para a cruz por eles, Deus. Nos ajuda, Deus, a ser uma igreja que serve o mundo no qual ela está, que é luz. É o nosso desejo e a nossa oração no santo nome de Jesus. Amém.